Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita de esfirra de carne moída. Então já dá o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Para nossa receita, a gente vai começar preparando a massa. Para fazer nossa massa, a gente vai precisar de um ovo. Aqui eu tenho meia colher de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal, 100 ml de óleo, uma xícara de leite morno, tá bem morninho, como se fosse uma temperatura de mamadeira de bebê, morninho. Aqui eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Essa quantidade a gente vai colocando aos poucos, então a gente não vai usar tudo isso, só vou deixar aqui que a gente vai misturando aos poucos. E também eu vou usar meio pacotinho de fermento biológico em pó, que é esse fermento seco, próprio para fazer pão. Então eu vou usar meio pacotinho ou meia colher de sopa, tá? Para começar, aqui numa bacia, eu tô usando uma bacia bem larga para dar pra gente misturar bem. Eu vou colocar um ovo, o açúcar, o óleo e o fermento, que eu vou usar meio pacotinho. Ó, ficou meio pacotinho de fermento. E vou misturar isso daqui, vou mexer bem. Misturei tudo muito bem, ficou esse creminho aqui. Agora eu vou colocar o leite morno. Coloquei o leite, dou mais uma misturadinha. E agora a gente vai começar a acrescentar a farinha de trigo. Vou colocar um pouquinho de farinha. Aqui eu vou dar uma mexida inicial com o fouet mesmo e depois que eu vou começar a colocar a minha mão. Aí junto aqui com a farinha, eu já vou colocar o sal. Agora aqui eu vou começar a amassar com a minha mão. Com um pouco de farinha e vou amassando. Pessoal, aqui eu amassei até a minha massa desgrudar da bacia. Eu fui tirando a quantidade de massa que vai grudando aqui. E olha, ela não gruda aqui na bacia, porém ela ainda tá grudando na minha mão. Mas mesmo assim, eu não vou colocar mais farinha aqui, porque olha, ela tá desgrudando. Se eu vim com a minha mão limpa, aqui ó, minha massa não gruda, não tá grudando na minha mão. Ela tá grudando nessa mão porque aqui ainda tem massa mole. Então chegou nesse ponto aqui, eu vou parar de colocar farinha e vou tirar esse excesso de massa da minha mão. Vou tirar a massa, vou lavar minha mão. Aqui eu já lavei a minha mão, já lavei e sequei bem. Aqui eu vou fazer uma bolinha na minha massa, não vou acrescentar mais farinha. Vou fazer uma bolinha. Fiz uma bolinha aqui. E agora eu vou deixar essa minha massa reservando, descansando, até a gente preparar nosso recheio. Vai ficar mais ou menos uns 15 minutinhos descansando. Vou forrar um pano de prato limpo aqui por cima e vou deixar ela num lugarzinho abafado. Vou colocar ela dentro do forno desligado, tá? Pra ficar mais abafadinho, ou você também pode colocar dentro do micro-ondas. Pessoal, para o nosso recheio, eu vou usar 500 gramas de carne moída, um tomate picado, uma cebola média ralada. Aqui eu tenho salsinha, você pode usar o cheiro verde que você precisar. Aqui tem mais ou menos 2 colheres de sopa. E aqui também eu vou usar pimenta e meia colher de sopa de sal. A pimenta é opcional, se você não querer não precisa usar. E vou usar também meio limão. A parte do recheio em relação ao que coloco é bem pessoal mesmo. Eu sempre faço meu recheio com esses ingredientes. Agora eu vou misturar tudo aqui, vou mexer com a mão mesmo, pra gente começar a rechear as esfirras. Vou colocar aqui a cebola, tomate. Coloquei tudo aqui na vasilha, agora eu vou só misturar esses ingredientes. Misturei
tudo aqui muito bem, vou deixar aqui reservado, que agora a gente vai começar a montar as nossas esfirras. Aqui a minha massa descansou, ela não vai crescer muito porque ela ficou só 10 minutinhos aqui, foi o tempo de preparar o recheio. Agora a gente vai começar a montar as esfirras. Para montar, a gente vai precisar de um moldezinho para cortar redondo. Eu sempre uso uma vasilhinha redondinha, que é para ajudar a gente a fechar. Aqui foi o restinho da farinha que sobrou. Eu tinha separado 3,5 xícaras, sobrou esse restinho que a gente vai enfarinhar aqui a mesa para abrir a massa. E para abrir a massa eu vou usar um rolo mesmo, esse rolo de macarrão de abrir massa mesmo. Se você não ter, pode usar um rolinho de plástico filme, o que você ter, uma garrafa, para conseguir abrir essa massa. E aqui eu também tenho uma forma que eu já enfarinhei ela, tá untada e enfarinhada, pra gente ir colocando as nossas esfirras. E agora a gente vai começar abrindo essa massa. Aqui a mesa, ela tá bem limpinha, tá? Eu limpei ela, que a gente vai abrir a massa direto aqui na mesa. Vou salpicar um pouquinho de farinha. Vou colocar a massa e vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui por cima. E agora eu vou abrir. Abri a minha massa, eu deixo ela assim, ó, mais ou menos mais fininha. E agora eu vou cortar redondinho. Aí você pode usar um copo, uma vasilhinha, o que você tiver. Aí esse retalhinho da massa, eu vou fazer uma bolinha aqui, que a gente vai abrir ela de novo depois. Fiz uma bolinha e agora eu vou colocar ela ali na vasilha e colocar o pano de prato por cima, que é pra não ressecar. Olha, aqui eu tenho a massinha que a gente acabou de fazer. Agora, pro recheio, eu sempre uso a medida de uma colher de sopa. Vou pegar aqui uma colher de sopa do nosso recheio, dou uma esticadinha assim na massa, essa massa é bem facinho de mexer. Coloco uma colher de recheio. Vou apoiar ela aqui na mesa e agora a gente vai formar as esfirrinhas. Eu pego primeiro essa partezinha de cima, faço uma pontinha e essa partezinha de baixo eu trago pra cá. Ó, vai ficar o triângulozinho. Agora eu vou virar ela aqui e dou uma acertadinha. A esfirra você pode fazer maior, menor. Eu costumo fazer ela desse tamanho. E ó como é que fica. E agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Tem umas que fica mais bonitinha, outras fica mais tortinha, mas eu vou fazendo assim, ó. Ficou fechadinha e agora eu vou fazendo aqui até o restante da massa. Terminou a massa, eu vou abrir o restinho que ficou e vou rechear todas. Terminei de preparar as esfirras, ó como é que elas ficaram. E deu 15 esfirras pequenininhas assim. E o restante da massa eu fiz uma grande. Então foram 15 pequenininhas e uma grande. E agora, para passar por cima, eu vou colocar aqui, vou bater na verdade um ovo. E vou colocar um fiozinho de azeite. O ovo, vou pôr só um pouquinho de azeite mesmo. Vou misturar os dois aqui. E vou passar por cima das nossas esfirras. Passei aqui por cima de todas e agora eu vou levar as nossas esfirras para assar. Elas vão ficar assando mais ou menos uns 30, 45 minutos, até elas ficarem bem douradinhas e vou deixar elas assando a 200 graus, em forno pré-aquecido. Aqui as esfirras acabaram de sair do forno e agora eu vou tirar elas daqui da forma. Ficaram assim as nossas esfirras. Na forma parecia que deu uma queimadinha, mas não queimou, gente. É porque derrama o líquido da carne e fica um pouco pretinho, ó. Mas ficou bem douradinho, não tá queimada. E eu deixei assim por cima. E agora eu vou cortar uma aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim, então, as nossas esfirras. Vou cortar uma aqui pra mostrar pra vocês.
Aqui tá com a carne moída, a gente recheou, né, com a carne moída crua. Se você querer fazer a carne moída cozidinha e depois rechear, não tem problema. Mas olha, fica bem cozidinho. Vou cortar uma outra aqui. E olha como é que fica. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam da receita, qual receita que vocês gostariam de ver por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!